Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net. Em época, lamentavelmente ainda, da pandemia do coronavírus, mas já temos vacina. E a nossa esperança é que logo, logo, o mundo, o Brasil e o Rio Grande em especial, entrem numa normalidade controlada, porque os nossos hábitos vão ter que se manter por algum tempo até termos um medicamento eficaz e eficiente contra essa praga que é o coronavírus, o Covid-19, né? O coronavírus. Mas o nosso convidado de hoje não está no exterior, mas muita gente, depois vai ver as imagens, vai achar que é um parque fora do Brasil. O nosso convidado é o empresário Rafael Geuser, do Quinta da Estância. Está longe da minha casa, muito longe da minha casa. Eu acho que em linha reta nós devemos ter, no máximo, 2 quilômetros, né, o Rafael? Aqui do Condado para o Quinta da Estância, né? Exatamente, Ricardo. A gente fica muito agradecido e lisonjeado pelo convite de estar participando aqui do teu programa, de estar conversando também com os ouvintes, telespectadores, internautas que estarão nos acompanhando aí nessa conversa muito boa. O Rafael, eu queria que tu nos contasse um pouquinho da história. A gente vai mostrar umas imagens, um mapa da localização, imagens aéreas, tudo aí, material que tu me mandasse aí para a gente mostrar. O Quinta da Estância, que é um parque maravilhoso para se visitar, para fazer eventos, para passar um fim de semana, tá? Muito legal, em Viamão, no Rio Grande do Sul, a eterna capital gaúcha, que é Viamão. Mas depois eu quero que tu fale também de uma coisa que a gente acha que o bom é o que vem de fora, né? É que nem a nossa espumante, o nosso vinho e o nosso azeite de oliva, que nós vamos falar mais tarde. Conta um pouquinho da história desse empreendimento do Quinta da Estância, Rafael. Legal, Ricardo. Bom, a Quinta da Estância ela nasceu de um sonho, né? Um sonho familiar, um sonho do meu pai e da minha mãe. Meu pai, Lucídio, e minha mãe, Sônia, eles moravam na região de Passo Fundo, vieram de lá. Vieram para Porto Alegre para continuar os estudos, se casaram aqui, se conheceram aqui em Porto Alegre e tinha uma combinação bem simples, que era a seguinte: quando a gente tiver o nosso filho, nosso primeiro filho, a gente vai criar essa gurizada como nós fomos criados lá em Passo Fundo, ou seja, com pé na terra, contato com a natureza, nessa energia diferente do que os grandes centros proporcionam hoje em dia. Bom, posteriormente a isso, a essa questão específica dessa combinação do meu pai e da minha mãe, eles começaram a morar, eles foram morar em São Paulo um tempo. Meu pai é economista, minha mãe professora, dava aula em instituições de ensino, minha mãe trazia as turmas dela para o sítio, porque meu pai conseguiu conquistar esse sonho. Em 78, minha mãe ficou grávida do meu irmão mais velho, que era o Lucas, e meu pai saiu atrás dessa área para adquirir isso e realizar esse sonho de nos criar nesse ambiente rural. Ele tinha um amigo aqui na região de Viamão que tinha 15 hectares para vender. Meu pai não tinha o dinheiro todo para comprar, então foi atrás de primos da minha mãe para convencê-los a comprar em conjunto. Convenceu esses primos, um primo comprou 4 hectares, outro comprou 3, outro comprou 2, meu pai e minha mãe compraram 1,5, eram os mais interessados pela área e por uma indisponibilidade econômica acabaram adquirindo a menor parcela. Em 81, quando eu nasci, a gente se mudou efetivamente aqui para essa área rural, né, no município de Viamão, fica na divisa entre Viamão e Gravataí, a 28 quilômetros de Porto Alegre. Nós nos mudamos para cá e minha mãe trazia as turmas dela de forma gratuita, como eu comentei, para vivenciar isso que ela proporcionava para os filhos. Ela percebia que esses alunos eles mudavam a forma deles verem o mundo, mudavam a forma deles se relacionarem. E ela parou para pensar, olha, quem é que eu estou beneficiando hoje com essas experiências que eu acredito que são transformadoras? Ela percebeu que ela estava beneficiando basicamente nós, os filhos, e os seus alunos. E ela parou para pensar, eu posso ampliar para que mais gente tenha esse benefício? Então ela datilografou, eu tenho até hoje o projeto original datilografado em máquina de escrever. Às vezes as pessoas reclamam que não tem dinheiro para fazer um grande lançamento, um site muito elaborado ou um e-commerce.
minha mãe não tinha dinheiro nenhum disponível, fez uma máquina de escrever, fazia as cópias no mimeógrafo. O pessoal que é mais antigo aí vai se lembrar do cheirinho do mimeógrafo, das cópias na época do colégio, eu me lembro bem. E visitou algumas escolas. No primeiro ano, a gente teve, em 1992, nós tínhamos 2 monitores, que era minha mãe e minha tia, que atendiam os grupos e faziam atendimento de monitores. Nós recebemos cerca de 1.500 visitantes já no primeiro ano. Depois, a Quinta da Estância foi crescendo muito, ela se tornou a maior fazenda de turismo educacional do Brasil, voltado para escolas. A gente ampliou muito também o perfil de público, para o público de empresas, para desenvolvimento de treinamentos empresariais e corporativos, ou seja, as empresas nos passam as demandas que elas têm com as equipes, demandas comportamentais, por exemplo, eu quero trabalhar a superação de desafios, busca de metas e alguma outra questão com a minha equipe. E a partir dali a gente cria treinamentos personalizados também. Bom, a gente foi, dentro disso, a gente trabalha com um número bastante grande de visitantes, cerca de 80 mil visitantes por ano, de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Uruguai, Argentina, Chile. A gente tem atendimento em inglês, francês e espanhol para grupos de estrangeiros. Somos um dos primeiros locais de turismo do Brasil com monitor próprio em Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, que trabalha essa questão da acessibilidade nas atividades. A gente acha, isso é interessante que a gente sempre enfatiza, a gente acha que a acessibilidade não é rampa e banheiro acessível, e sim, além disso, tu tem experiências para pessoas com deficiência, né? Então a gente criou várias experiências, projeto Trilha para Todos, que é uma trilha multiacessível para cadeira de rodas, pessoas com baixa mobilidade, surdos com monitor em Libras, cegos com linha guia, descrição, audiodescrição feita pelos monitores. E também agora a gente está para instalar as placas em braille para que o pessoal conseguir ler durante a atividade. Então a Quinta da Estância ela se diversificou bastante. Tu imagina que durante a pandemia, no ano passado, a gente foi diretamente impactado, já que os nossos 2 principais públicos é o público de escolas e de empresas, que foram extremamente afetados pelas restrições, pela pandemia como um todo. No dia 15 de março de 2019, foi a primeira vez em muitos anos, desde 92, que a Quinta da Estância fechou as suas portas, né? No dia 15 de março, a gente paralisou nossas atividades para exatamente responder aquele chamamento de prevenção ao Covid. No dia 16 de março, uma segunda-feira, a gente começou o treinamento com as equipes de prevenção e não existia protocolos, na época, ainda elaborados. A gente começou a buscar protocolos internacionais, porque a nossa preocupação era que a gente ia dar férias para as equipes e a gente não poderia deixar eles também descuidados com o cuidado com a própria família, né? Quer dizer, a prevenção da saúde da família desses colaboradores. Então, a gente começou com treinamentos, logo depois a gente deu férias para a equipe, e a gente começou a tentar criar soluções, olhar fora do furacão, né? Para tentar enxergar soluções a partir daquele cenário. A gente percebeu que um dos públicos que é muito próximo da Quinta da Estância, que é o público de escolas, ele estava muito impactado e ele estava sem o preparo necessário para iniciar as aulas não presenciais, né, as aulas online. Então a gente começou a pensar como é que apesar da gente estar muito impactado também, mas nós temos essa questão da empatia com o cliente, como é que eu posso ajudar o meu cliente? A gente começou a criar ideias e a gente criou em 15 dias um EAD da Quinta da Estância com viagens de estudos virtuais, onde a gente trouxe equipes de gravação para dentro da fazenda, com GoPro, com drones, e a gente começou a fazer as viagens de estudo que as escolas faziam, gravadas, e lançando numa plataforma EAD, onde o aluno teria acesso a toda a estrutura da viagem de estudos virtuais, além disso, de testes de conhecimento que garantiriam que aquele aluno estaria prestando atenção naquela aula, que ele teria absorvido os conteúdos de uma forma mais, teria trocado a informação com esses conteúdos e ter aprendido com isso, né? Com essa vivência online adaptada aos novos momentos. Então, foi um grande sucesso também essa ferramenta, porque a gente tirou a limitação geográfica da Quinta da Estância, quer dizer, eu recebi escolas até Paraná, agora eu tenho escolas da Bahia fazendo a viagem de estudos virtuais da Quinta da Estância e eles não viriam de lá até o Rio Grande do Sul para fazer uma viagem somente, né? Ou teria um custo altíssimo para isso. Então, a gente criou essa plataforma também para auxiliar as escolas. E, paralelamente a isso, a gente começou a pensar na retomada da atividade turística presencial também, já que a Quinta da Estância é um local ao ar livre, é um local aberto, é um local de reconexão com a natureza,
E é um local que está a 28 quilômetros de Porto Alegre. Então, é um dos locais que as pessoas conseguiriam ter um refúgio com segurança, alegria, segurança e diversão ao lado da cidade. Então, a gente começou a buscar também no mundo inteiro, em todos os países, protocolos de prevenção para a área de turismo e eventos. E a gente começou a aplicar esses protocolos dentro da Quinta da Estância. Então, a gente pensou, desde a chegada do visitante na porteira da fazenda até a saída desse visitante, quais são as áreas de risco que ele tem dentro das atividades, quais são as áreas de risco de contato, e a gente começou a atuar sobre esses riscos. Então, a gente implantou mais de 120 protocolos de prevenção ao Covid dentro da Quinta da Estância e dentro da Estância das Oliveiras, que depois eu vou comentar um pouco mais. E nós fomos o primeiro local de turismo do Brasil, no final de maio, início de junho, a receber 2 selos, um selo internacional e um selo nacional de prevenção ao Covid. O selo internacional é do WTTC, que é o Conselho Mundial de Turismo, é o principal organismo mundial da área de turismo vinculado à iniciativa privada, que é o selo Safe Travel, que a gente ganhou no final de maio, início de junho. E o segundo, que a gente ganhou em junho, foi o selo do Ministério do Turismo, que é o Turismo Responsável, que é do governo brasileiro, e que a gente ganhou o selo no dia da live de lançamento do selo pelo Ministério. Então, daí a gente já retomou as atividades presenciais da Quinta da Estância, adaptadas. A gente também abriu uma coisa que existia uma demanda muito grande, às vezes as pessoas ficavam até chateadas conosco, porque a Quinta da Estância sempre foi voltada para grupos, eram grupos mínimos de 12 pessoas. E as famílias, mas meu filho foi com a escola, minha esposa foi com a empresa, eu queria ir com a família. E a gente não tinha essas opções de datas específicas para que as famílias pudessem fazer suas inscrições individuais, né? E a gente criou o Reencontros Seguros, que é um projeto para visitação de famílias, então com inscrições individuais, que eles ocorrem de quinta a domingo, na Quinta da Estância, com valores reduzidos, experiências maravilhosas de passeio a cavalo, passeio de trator, trilhas ecológicas, esportes radicais. Agora no verão, o banho de açude com praia de areia, quiosques e distanciamento garantido, quer dizer, você tem uma praia do lado de Porto Alegre com distanciamento. Isso é muito raro, né? Porque a gente aplica os protocolos internos de segurança dentro da Quinta da Estância e os visitantes também gostam desses protocolos e utilizam eles durante suas atividades, né? Então a gente criou várias experiências diferentes assim, durante esse período. Rafael, eu acho que... Não vou dizer que nunca vi, mas tem uma plaquinha especial aí, que é uma plaquinha escrito "Pise na grama". Porque o passeio é muito lindo e aproveite a grama, né? Exatamente. Tu tens um mini zoo aí, eu queria que tu falasse disso, porque os teus pássaros, tu recebesse um monte, a Polícia Federal apreende, né? Isso. Pássaros, e tu tem preservado também a natureza, não só as árvores, né? Mas vários tipos de pássaros tem aí na Quinta da Estância. Exatamente. Essa questão das placas, né? A gente trabalha com essa comunicação disruptiva, porque toda comunicação é não toque, não pise, não pegue, não faça. E aqui a gente quer que a pessoa se aproxime da natureza, né? Ou seja, pise na grama, tira o tênis, pisa na grama, sente, troca energia com a natureza, descarrega um pouco das energias, né? Na terra, com o pé no chão. Então isso é muito bom. A gente criou uma das atividades que é sucesso, é a parte do piquenique ao ar livre, que as famílias amam, porque eles se deitam na grama com os filhos, é uma cestinha de piquenique com toalhinha xadrez, os pãezinhos feitos em forno a lenha, no final de tarde, então é realmente uma experiência diferenciada. Nessa questão específica dos animais, é muito legal, é um projeto que a gente fundou em 1996, imagina, lá atrás, a gente foi o primeiro criador conservacionista do Brasil, uma parceria com a Polícia Federal, com o IBAMA, com a Brigada Ambiental e com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, onde a Quinta da Estância recebe e recupera animais silvestres da fauna brasileira envolvidos com o tráfico de animais silvestres. Então, nesse histórico de trabalho, a gente já recuperou mais de 8.000 animais silvestres apreendidos. Isso um trabalho 100% voluntário da Quinta da Estância, financiado pelas visitas. Então, a gente diz assim, o pessoal fala, mas vocês é que pagam por tudo isso, o visitante fala, por essa recuperação. E eu digo, não, vocês são nossos sócios em cima dessa ação. Na realidade, o visitante está contribuindo, na medida em que ele visita a Quinta da Estância, ele está contribuindo para a preservação e recuperação desses animais, porque o custo disso é feito pelas visitações.
Então, isso é extremamente positivo também, porque a gente envolve o visitante nessas ações socioambientais, né, que a Quinta da Estância desenvolve. Então, a gente tem o foco da sustentabilidade na atividade fim da empresa, na atividade, na espinha dorsal da Quinta da Estância, nós temos a sustentabilidade. Então, um exemplo disso é a neutralização, é a questão da recuperação dos animais, a neutralização de carbono dos passeios. Muitos visitantes acabam não sabendo, mas a gente compensa toda a poluição gerada por todas as visitações que são realizadas na Quinta da Estância. Por isso, quando a gente liga para confirmar a pessoa que fez a reserva, a gente pergunta quantos carros vão vir. A pessoa acha que é para organizar o estacionamento, e não é. É para a gente contabilizar qual é a distância da cidade sede dessa pessoa pelo Google Maps, qual é a distância que ela andou em quilômetros com o seu veículo. A gente considera o veículo utilizando combustível fóssil, ou seja, o carro a gente considera gasolina. Se a pessoa veio com gás natural ou etanol, é um combustível menos poluente. Se o pessoal veio de ônibus, a gente considera o diesel comum. Se o pessoal veio com biodiesel, a gente também está considerando o combustível mais poluente. Dentro da fazenda, tudo é contabilizado: energia elétrica, geração de resíduos, consumo de água. Eu falei do passeio de trator. Passeio de trator, a gente contabiliza o diesel do trator para cortar grama, que a gente falou do pise na grama. A máquina de cortar grama também emite gases de efeito estufa. A gente contabiliza isso também. Quando eu falei, por exemplo, das refeições, a gente tem aqui o galeto, que o pessoal ama, é assado com carvão. A gente também calcula toneladas de carvão que a gente utiliza por ano para assar o galeto. Os pãezinhos da cesta de piquenique, que são feitos em forno a lenha, metro cúbico de madeira que a gente utiliza nos pãezinhos. E tudo isso termina num grande cálculo de gases de efeito estufa emitidos pelas atividades diretas e indiretas. Indireta seria o transporte dos visitantes, por exemplo, da Quinta da Estância, e a gente neutraliza plantando árvores na fazenda. Então isso é muito legal, porque com essa opção de plantar árvores para neutralizar os gases de efeito estufa, a natureza ela ganha duas vezes. Ela ganha globalmente com sequestro do gás de efeito estufa, com sequestro do carbono, como é chamado. A árvore absorve o carbono durante a fotossíntese e libera o oxigênio durante a sua fase de crescimento. Então, aí é um benefício global, por isso que o nome é aquecimento global, né? Não é aquecimento municipal, estadual ou regional. Então, esse é um benefício para o planeta inteiro. E um benefício também, que é essa opção pelas árvores nos traz, é um benefício ecológico local, que é onde eu crio novos corredores ecológicos para os animais residentes, silvestres aqui da região. Planto árvores frutíferas nativas, onde tu disponibiliza maior alimento para a avifauna local também como um todo. Então, é um projeto realmente pensado para trazer grandes impactos positivos para quem nos visita e também deixar grandes legados e impactos positivos para o planeta. Ou seja, a gente quer deixar toda essa região muito melhor do que a gente encontrou há 28, 30 anos atrás. A gente quer deixar também milhares de pessoas que nos visitam todos os anos sensibilizadas para estarem aplicando também isso nas suas casas, no seu dia a dia e trazendo aí um benefício para a sociedade como um todo. Nós vamos fazer, então, um rápido intervalo aqui no programa ricardorlandini.net, que você assiste os canais 20 e 520 da NetRS, no Vale dos Sinos 26, 526 e em nossas redes sociais. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardorlandini.net, conversando com o empresário Rafael Gueuser, diretor de relacionamento com o mercado do Quinta da Estância, aqui em Viamão, no quilômetro 32 da ES-118, na estrada Estância Grande, número 395, aqui em Viamão. Um belo passeio, você pode passar um dia, pode passar um turno, pode fazer várias opções. Mas, Rafael, vocês entraram num negócio que é mais do que milenar na Europa, que a Embrapa aqui no Brasil disse, não, essa área não é propícia para plantar oliveiras, e vocês deram uma puxada de tapete, pode dizer, não, é assim, fizeram e acabaram fazendo
um azeite de oliva que superou as expectativas do primeiro mundo, de quem julga a qualidade do azeite de oliva no mundo. Conta um pouco dessa história. Exatamente, Ricardo, muito legal. Acho que a gente colocou o tapete, né? Na realidade, foi bem legal. Meu pai, Lucídio, ele estava há uns 13, 14 anos atrás, a Embrapa estava buscando 15 pontos de pesquisa para verificar potencial de plantio de oliveiras e quais eram as espécies de oliveiras que seriam mais propícias para o Brasil. Era um novo mercado que estava crescendo e estava surgindo aí no Brasil como um todo. Meu pai foi lá e pediu para eles, olha, eu quero que um dos pontos de pesquisa seja na Quinta da Estância. E os caras da Embrapa identificaram que a gente estava fora do mapa de potencialidade de produção de azeitonas e de oliveiras. E eles disseram, não, vocês estão fora do mapa das oliveiras nacionais, a gente não vai colocar aí a unidade de pesquisa porque não é uma área propícia. E meu pai insistiu bastante, disse que havia feito visitas já em vários países, ele fez visitas em vários países para verificar terroirs, conhecer um pouquinho da experiência do azeite de oliva no mundo inteiro, e ele fez análise técnica também da nossa região aqui para verificar a potencialidade do azeite, o que seria necessário para isso. E foi interessante essa questão específica da Embrapa, porque eles aceitaram, meu pai insistiu tanto que eles falaram, tá, a gente vai colocar uma unidade de pesquisa aí. Eles colocaram, se eu não me engano, eram 25 árvores de oliveiras na época aqui na Quinta da Estância para essa pesquisa, há 13 anos atrás, e meu pai colocou 2.000 árvores no risco completo e total, e eles dizendo que não daria certo. No final das contas, 4, 5 anos depois, qual foi uma das melhores unidades de pesquisa do Brasil? A Quinta da Estância, a região de Viamão, Rio Grande do Sul. Então, eles mudaram o mapa das oliveiras, então hoje existem já produtores em Viamão que estão começando a plantar oliveiras e eles têm o benefício daí de conseguir linhas de financiamento bancárias, por exemplo, que antigamente não era dado, claro. Se não é uma área propícia, né, o que eu brinco é que o banco não vai te financiar um plantio de alface em banhado. Ele vai olhar e vai falar, não, os técnicos dizem que não é propício, eu não vou financiar isso porque o risco é alto. Agora que a gente mostrou na prática que é um dos lugares mais propícios do Brasil, existe essa possibilidade nova de financiamento. Né? E na época a gente plantou as oliveiras, começamos aprendendo junto com a Embrapa, na realidade, as técnicas necessárias para desenvolver esse cultivo no Brasil, que é bem diferente das técnicas necessárias para a Europa, né? Porque o perfil de clima, de terroir, eles são extremamente diferentes, ou seja, a gente tem um índice de umidade aqui muito maior. Na Europa, eles têm um índice bem menor de umidade, a gente tem um índice de nutrientes de solo bem maior. Na Europa, eles têm menos nutrientes. Então, consegui trabalhar isso, a gente começou a criar técnicas internas para essa produção. E a gente fundou a Estância das Oliveiras, que é exatamente essa estância que está com 5.000 árvores plantadas aqui no município de Viamão, fica ao lado da Quinta da Estância, então, na mesma estrada de acesso da Quinta da Estância, fica o acesso também da Estância das Oliveiras. E a gente começou a produzir o azeite lá atrás para consumo da família, porque a gente não tinha volume ainda para engarrafar, fazer venda ou qualquer coisa nesse sentido. Em 2019, a gente teve a primeira produção em maior escala e a gente produziu o nosso primeiro azeite. Isso foi muito legal, porque a gente fez a produção do azeite, a gente fez a análise sensorial. A análise sensorial é feita por especialistas, são catadores o nome. É como se fosse um sommelier de azeite, nível mais alto um pouco, por causa do nível de estudos e de aprofundamento gustativo que essas pessoas têm que ter, o catador. E eles fizeram análise do nosso azeite e falaram, olha, esse azeite de vocês é espetacular. E a gente falou, não, mas a gente quer que vocês falem a verdade, tipo, não precisa nos falar, não, mas é espetacular, é de nível internacional. E nós mandamos esse azeite para São Paulo, que existe um laboratório que é homologado em São Paulo, que faz a análise química do azeite, que daí te dá o nível de acidez, peróxido e tal. E nós ficamos naquela apreensão, né? O que vai vir da análise química? E veio um azeite com acidez de 0,1, a menor acidez possível no azeite, e um azeite com peróxido de 5 para baixo. O peróxido, para o pessoal conhecer um pouco mais, ele dá a longevidade do teu azeite. Ele vai de 0 a 20, quanto menor, ele é melhor. Ele dá o período que esse azeite vai permanecer com as suas propriedades. Então, o nosso, que tem um peróxido de 5 para baixo, ele dura, a durabilidade dele na garrafa é cerca de 2 anos, mais ou menos, sem alteração de paladar. É importante salientar que o azeite, ele é o inverso de alguns vinhos. Alguns vinhos, quanto mais velhos, quanto mais guardados, quanto mais resguardados, eles melhoram o seu sabor,
E no caso do azeite, é o contrário, ele oxida. Então, quanto mais jovem o azeite, quanto mais novo for o azeite, se tu puder comprar na gôndola do supermercado, olhando a safra, quando foi envasado, quando foi produzido, olhem, a validade não interessa. O que interessa é ser mais próximo possível da sua produção. Então, a gente, daí, Ricardo, como tu comentaste, a gente encaminhou esse azeite, que a gente tinha tido um resultado tão positivo, tanto na análise sensorial interna, quanto na análise química, para 3 premiações bastante de grande reconhecimento internacionais. E um deles foi o IOC Itália, que é um dos principais prêmios mundiais de azeites. E o nosso blend, que é esse que a gente comercializa hoje, tanto na Quinta da Estância, quanto na Estância das Oliveiras, quanto em alguns locais específicos e exclusivos que comercializam azeite, a gente mandou esse azeite para uma premiação de análise de blend, que é um blend, corte de campo, feito com 3 varietais. O que é um blend? Uma mistura de diferentes azeitonas. A gente misturou Coronaceae, Arbosana e Arbequina. E nós tínhamos que tirar 89 pontos para ter a medalha de ouro. E a gente estava ali, né? Será que a gente consegue a medalha de ouro? Será que a gente não vai ficar com a medalha de bronze? E nós tivemos a surpresa de ter 92,4 pontos. A gente ficou acima da medalha de ouro e o pessoal identificou como grande honor, ou seja, o grande destaque da categoria nessa produção desse azeite nesse ano. Então foi realmente uma surpresa para nós, super positiva. Os outros prêmios também, a gente ganhou uma medalha de ouro, uma medalha de prata no IOC Brasil, que foi o primeiro prêmio internacional brasileiro, com 90 azeites de 8 países. Os principais países produtores no mundo estavam participando. E a gente faturou uma de prata e uma de ouro dentro dos nossos varietais, também outras espécies. E a gente ganhou o selo Leone de Ouro, que também é um dos prêmios mais antigos de azeite de oliva. Então, realmente, a gente se surpreendeu com um resultado extremamente positivo logo no início, né? Ou seja, a gente nunca tinha feito azeite. E trazer também essa cultura milenar mais próxima dos gaúchos, mais próxima da região metropolitana, e abrindo também as porteiras para a experiência relacionada ao olivoturismo. Legal, muito bacana. Rafael, foi, né? O tempo passa, o tempo voa e a poupança continua daquele jeito, né? Muito legal. Vamos qualquer hora bater um papo de novo aí. Lá, até o final de março, a gente faz mais um bate-papo, ver como é que movimentou a questão do turismo, ver como é que a gente vai passar todo esse verão aí, né? E como é que vai estar se comportando a vacinação no Brasil, se vai mexer na área de turismo. Agradeço muito a tua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, Ricardo. Convido também a todos os ouvintes, telespectadores, a estarem conhecendo um pouquinho mais da Estância das Oliveiras. Agora, em fevereiro, a gente criou um programa novo, que é a colheita da azeitona, onde eles têm a possibilidade de participar da colheita e produzir o azeite que foi colhido no mesmo dia. Então, são experiências bem diferentes também, tanto na Quinta da Estância quanto na Estância das Oliveiras, que estão disponíveis aí para todos os gaúchos. Um grande abraço e muito obrigado pelo convite. Bom, esse foi o programa Ricardo Orlandini, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NetRS, Vale dos Sinos 26, 526, e em nossas redes sociais. Até uma próxima oportunidade. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.